Vai, finge que tá falando. E aí, pessoal? E aí, Yuri? Como estamos? Tá muito receptiva pra mim, sabe? Uhum. Gente, então, hoje a gente vai falar de Vale Tudo, tá? É uma novela que tá com muito burburinho, tanto pelo fato dela ser uma reedição, quanto também pelos bastidores, que tá sendo uma coisa meio caótica, e Bela Campos, Cauã Raymond. Só que a gente não vai abordar esse tema. A gente vai abordar justamente o fato de ser uma reedição. Muita gente tem falado justamente sobre essa opção que está acontecendo agora de, ao invés da gente criar roteiros novos e novelas novas, de que está tendo muita reedição de obras que já marcaram a cultura brasileira de alguma forma, que foram muito grandes nos anos 80, nos anos 90. E nesse vídeo eu queria abordar um pouquinho sobre isso e sobre o fato também de que as novelas meio que floparam, né, nos últimos anos, tipo, nos últimos 15 anos pra cá, sei lá, deu uma caída. Então, é isso. A gente tá nessa onda, né, de reedição, a gente teve Pantanal em 2022, agora a gente tá com Vale Tudo. E por que a gente tá revisitando essas obras que deram certo, sabe? Será que a gente tá fazendo essas obras que já deram certo uma vez justamente para poder tentar resgatar esse furor que tinha na população? Tá, então eu quero começar falando da linguagem clássica das novelas. Uma coisa que a gente estuda em História da TV Brasileira é que essa dramaturgia das novelas, ela é uma coisa, por natureza, muito repetitiva. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a TV aberta, no passado, até, sei lá, o começo dos anos 2000, ela tinha uma coisa que ela tinha que ser feita literalmente para todo mundo, para toda a sociedade brasileira. Então, quando você criava um produto, você não pensava, tipo, isso daqui vai ser consumido por homens 40 mais, da classe social, sei lá, classe média. Não era bem assim. A novela, acho que ela tinha uma limitação de idade de você só podia assistir a partir dos 12 ou 14 anos, e era dos 12 aos 14 até 80 mais. Então, era para todas as classes sociais, todas as idades, todas as pessoas. Por isso também que a gente tem muitos núcleos dentro de uma própria novela, porque é para conseguir se comunicar com toda aquela população. Então, a gente tem que pensar assim, por exemplo, uma novela das 9. A novela das 9 vai estar passando, na hora o marido vai chegar em casa do trabalho, a mulher vai preparar a janta dele, então a novela vai ficar ali passando enquanto ela vai na cozinha, esquentar a comida no micro-ondas, vai ter barulho do micro-ondas. Então ela é pensada de um jeito, a narrativa é pensada de um jeito que a pessoa não pode perder a história, então ela é muito repetitiva. Então se você, num episódio, vamos supor, Yuri tem que ir ao cartório. Aquilo vai ser falado uns 3 episódios. Yuri, porque você tem que ir pro cartório. Não, Yuri, porque você tem. Aí Yuri finalmente vai ao cartório. Depois vai ficar ainda mais uns 3 episódios falando da ida dele ao cartório. Isso tudo em uma semana. O que hoje em dia pra gente é impensável. Tipo, as coisas têm que acontecer, elas acontecem, porque, né, os episódios são muito mais curtos. A nossa atenção, quando a gente tá se dedicando pra ver uma coisa, ela tem que ser focada naquilo. Então não cabe mais essa narrativa de novela, da linguagem ser muito repetitiva, das coisas serem faladas muitas e muitas vezes, porque, enfim, ela foi pensada para isso, entendeu? Para as pessoas que estão chegando em casa dos seus trabalhos e arrumando janta e cuidando de filho e não pode prestar ali 100% da atenção. Então, as coisas elas têm que ser realmente, tipo, a história ela tem que ser ao mesmo tempo muito palatável, mas de alguma maneira você tem que entender o que está acontecendo. Se você perder um episódio ou dois, porque naquela época também, a gente tá falando de, sei lá, de 20 anos atrás, você não tinha como rever aquele episódio que você perdeu, sabe? Tipo, talvez a novela fosse passar, não vale a pena ver de novo, mas não necessariamente. Ou talvez lançasse no DVD alguns anos depois que acabou. Então, enfim, aquilo não era reprisado, você tinha que dar seu jeito pra ver e pra não se perder ali na história. Então, era muito interessante também que os roteiristas, a galera que escrevia, os diretores, eles levavam isso, né, as nossas peculiaridades da nossa sociedade em consideração. Agora eu quero falar sobre a TV a cabo. Muita gente fala que a chegada da TV a cabo no Brasil foi o que começou esse desmantelamento para meio que acabar com as novelas. O que eu acho que faz sentido em alguns contextos, algumas famílias, mas não necessariamente, porque a TV a cabo, quando ela chegou, ela não estava disponível em todos os territórios, ela tinha uma limitação geográfica, realmente. Então, não é como se isso tivesse realmente causado um impacto, sabe? O segundo motivo é que era comum muitas famílias terem TV a cabo, mas na hora da novela e na hora do jornal, voltar para a TV aberta, sabe? Então, meio que a TV a cabo ficava ligada durante o dia, para as crianças verem seus próprios programas, e quando tinha novela, todo mundo voltava para a TV aberta e depois voltava para a TV a cabo para ver algum filme, alguma coisa. Eu sou meio exceção à regra
nisso que eu acabei de falar, porque eu acho que eu fui uma pessoa que eu debandei da TV aberta com a TV a cabo, não foi nem com o streaming, eu acho que foi na TV a cabo, porque quando chegou pra mim, eu era adolescente, não quero muito entregar a idade, mas eu fui me interessar, tipo, eu parei de ver novela, que era uma coisa que eu consumi minha infância inteira e grande parte da minha adolescência, mas eu parei de ver porque eu queria ver mais os programas de high school que tinha na Nickelodeon, queria ver os programas de adolescente da Disney Channel, então realmente eu sou culpada, faço agora a minha meia-culpa. E você, Yuri? Você é uma criança de TV a cabo? Sou uma criança de internet, né? De internet já? Não, eu também sou uma criança de internet, mas você não via TV? Eu via TV, mas era uma coisa mais X-Men No SBT? no SBT. Eu também via, eu amava. Eu tive TV a cabo, tipo, quando eu era criança, uns 9 anos. E aí, não, menos, acho que de uns 7 a uns 9, por aí. E aí meus pais cismaram que minha nota na escola tinha caído e era por causa da TV, por causa do Cartoon Network. E aí eles tiraram a TV a cabo. Fiquei órfã de TV a cabo. E aí eu só fui ter de novo aos 14 anos. E eu queria muito, tipo assim, MTV Hits, sabe? Ficar vendo os clipes do Justin Timberlake, da Christina Aguilera. E eu queria muito também, tipo, eu lembro que eu amava Manual Escolar do. Manual Escolar do Ned? Guia do Manual Escolar. É alguma coisa assim. Sabe qual é? Da Nickelodeon. Os do Disney Channel eu achava meio infantis, né? Tipo, Hannah Montana eu não curtia. Eu lembro que Zack Cole eu já achava divertidinho. A iCarly já não é da minha época. Eu já sou um pouco mais velha. Já era velha pra iCarly. Mas eu respeito. Respeito a cena da iCarly. E aí temos a chegada do streaming no Brasil. Eu acho bem simbólico que o primeiro serviço de streaming que chega no Brasil é a Netflix, que, se eu não me engano, chega em 2013. E a última grande novela que a gente tem, com todo esse apelo popular que parou o Brasil, foi Avenida Brasil, em 2012. Então, tipo, pra mim, isso é bem marcante de que realmente o streaming ele tem essa influência de que a partir do momento que a gente é exposto a obras que a gente pode escolher quando ver, o que ver, que a gente tem um catálogo, embora quando a Netflix chegou no Brasil, o catálogo dela era muito reduzido. Tipo, era um cardápio muito escasso. Mas eu acho que, mais do que o que consumir, mais do que as obras, eu acho que isso fez com que gerasse um comportamento de consumidor, sabe? Tipo, a gente, enquanto consumidor, a gente viu que, cara, a gente podia se comportar de um outro jeito. A gente não precisava ver as coisas na hora que elas estavam passando. A gente podia ver as coisas na hora que a gente queria. Se a gente quisesse ver vários episódios de uma vez, a gente via. Se a gente quisesse passar, sei lá, um mês sem ver, tava tudo bem também. Então, eu acho que o streaming, mais do que, ele trouxe conteúdos mais interessantes, eu nem acredito muito nessa narrativa, mas eu acho que ele apresentou uma nova forma de comportamento do consumidor, sabe? Que até então era uma coisa que a gente não prestava atenção e que a gente não podia se comportar de outro jeito, porque enquanto a gente era consumidor de novela, era uma coisa bem passiva, bem tipo, todo mundo tá aqui igual. E, não necessariamente, as emissoras, os players, entenderam isso. Então, quando chega o streaming no Brasil, que dá esse impacto, começa a ter uma demandada, as emissoras elas começam a tentar fazer novelas com a mesma carcaça do streaming. Então, a gente teve o exemplo aí de Deus Salve o Rei, que, se eu não me engano, é de 2017, 2018, que claramente foi uma novela que a Globo tentou fazer o Game of Thrones brasileiro. E isso era uma coisa assim, isso não é, tipo... Não são as mais línguas que dizem isso. Tipo, isso era uma coisa dentro da Rede Globo que a galera falava. Tipo, estamos tentando fazer o Game of Thrones brasileiro. Vamos ver se a galera se interessa, já que tá todo mundo aí se interessando por Game of Thrones, por essa narrativa de Idade Média, de Terra-média. Vamos ver se compram isso, tipo, no formato novela. E qual é o problema disso tudo? Quando o povo brasileiro... Quando eu falo povo brasileiro, é o grande público. Quando o grande público ele começa a ser apresentado para essas histórias que até então a gente não tinha contato ou a gente tinha muito pouco, o que acontece? A novela, ela sempre refletiu e retratou muito um comportamento brasileiro e uma sociedade brasileira. Então a gente tinha famílias tipicamente brasileiras, com costumes brasileiros e tal. Então quando a gente começa a consumir um conteúdo de uma forma mais extensa, porque a gente sempre viu filmes, né? Tipo, a indústria americana tem um soft power muito grande no Brasil. Então a gente sempre consumiu filmes internacionais, essas coisas. Só que quando isso entra com mais força no mercado brasileiro, que eu acho que foi no streaming, e quando a gente consome não só filmes, mas séries que retratam bem o dia a dia de um grupo, ou de uma família, ou de amigos, a gente não se vê tão retratado, né? Porque não tem os nossos hábitos, os nossos costumes. E a gente passa a estranhar as nossas próprias obras. Então, uma coisa que eu percebo muito, por exemplo, era muito comum nas novelas, principalmente na novela das 7,
até em outros canais também, outras emissoras, era muito comum o realismo mágico. O realismo mágico, ele é um movimento muito da cultura latina, mas aqui bom, nós brasileiros somos latino-americanos, né? Ele é muito comum dessa nossa cultura. Gabriel Garcia Marques tem muitas obras que ele explora o realismo mágico. O que é o realismo mágico? É quando você acrescenta alguns elementos de fantasia, só que a obra ainda se passa numa realidade, assim, nesse plano que a gente está. Ela ainda se passa na nossa realidade. Isso é muito comum tanto aqui na América Latina, quer dizer, isso é muito comum na América Latina e no Brasil, Brasil e América Latina. A gente tem muitos escritores que usam do realismo mágico, e isso era muito comum nas novelas, né? Igual eu falei, nas novelas das 7 tinha aquela... Ai, como é que é? Tipo, Uga Uga, Paraíso Tropical, acho que não, Kubanacan. Tinha umas coisinhas, assim, mágicas. Tinha aquela do Cordel Encantado. Mas Pantanal, não sei se... Pantanal! Justamente, que a mulher vira onça. É realismo mágico. At its finest. O que eu acho que é o problema? O realismo mágico lá fora, nas produções hollywoodianas, ele é visto mais como uma coisa infantil. Ele é uma coisa, assim, não são obras que são realmente levadas a sério. Então, o que é realismo mágico lá? A gente tem Teen Wolf, a gente tem Vampire Diaries, a gente tem Crepúsculo, que é justamente tipo, temos um vampiro aqui convivendo com a gente indo pra escola. Então, eu acho que quando a gente passou a consumir isso de uma forma mais extensa e a gente volta e vê as nossas obras do Brasil e a gente vê que tem justamente assim, do nada uma mulher que vai virar uma onça, você meio que dá uma torcida de nariz. O que você não deveria fazer, porque isso é uma cultura puramente brasileira. E lá fora, as obras de fantasia que são mais levadas a sério são essas obras de alta fantasia, de fantasia épica, que é quando tudo na obra, todos os elementos de fantasia, eles se passam, tipo, numa outra realidade, não na nossa realidade. É o exemplo, por exemplo, de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis. Para uma obra de fantasia ser levada a sério, lá fora, ela tem que ser toda ambientada, tipo, em outra realidade, né? Que é alta fantasia ou fantasia épica. E aí, qual o problema de quando a gente tenta trazer isso para o Brasil? Porque, bom, primeiro que no Brasil a gente não tem uma cultura disso, né? Um repertório disso. E segundo que a maioria dessas obras, elas têm esse lance de Terra-média, elas misturam conteúdos de Idade Média. E aqui no Brasil a gente não teve Idade Média, né? A época da Idade Média era a época do descobrimento, da colonização. Então, a novela que passou a ser, que era uma coisa que sempre falava e retratava a cultura brasileira e sociedade brasileira, como é que você encaixa isso se a gente ainda não viveu, se a gente ainda não viveu não, se a gente não viveu isso, sabe, na nossa cronologia de sociedade? Não tem muito como. Bom, até os anos 2000 também, era muito comum a gente ter novelas tipo O Clone, Caminho das Índias, Negócio da China, que apresentava outras culturas para essa sociedade brasileira. Para essa, no caso, a nossa sociedade brasileira. Eu amava, inclusive, pra mim, O Clone é uma das minhas novelas favoritas. Tudo bem que talvez tenha uma memória afetiva, porque eu vi quando eu era muito novinha. Só que é o tipo de novela que hoje em dia já não se sustentaria mais. Porque por todas essas pautas... Não, eu tenho um contraponto que, tipo assim, eu acho que quando a gente tá falando do mercado Hollywood, faz todo sentido você não colocar atores brancos, né? Faz todo sentido você pegar atores da etnia adequada que você tá fazendo pra ser retratado. Quando a gente tá falando de Hollywood. Porque lá, literalmente, o mundo inteiro está lá. É uma indústria muito forte. Aqui no Brasil, a gente não tem elenco pra isso. Tipo, a gente não tem casting pra isso. Então tá, vamos fazer O Clone. Queremos só atores marroquinos brasileiros. Cara, não tem. Não tem. Tipo... Mas aí é outro ponto. Você deve contar uma história que não é sua? É porque... Então, e era isso que eu ia falar? Nessas novelas, nunca era uma história que não é sua. É como essa sociedade, tão diferente da nossa, tão distante, se chocaria com a sociedade brasileira. Então era muito retratado do tipo assim, nossa, eu lembro do Clone que o cara negou a mulher 3 vezes, repudiou a mulher 3 vezes, e só por isso eles já separaram. Que aqui eu mando você tomar no cu 3 vezes, entendeu? Isso não significa nada. É um relacionamento saudável. Então tinha muito isso, né, de como era diferente, como se chocava com a cultura brasileira. Eu achava isso muito legal também. Tipo, isso ser apresentado dessa forma, né? Não como se fosse uma coisa, tipo... Sei lá, não é um palhaço no circo que você fica... Que é retratado só aquela cultura de uma forma super estigmatizada. É muito, tipo, trazendo isso pra nossa cultura, como a gente se chocaria, quais são os pontos que a gente poderia aprender com eles e melhorar, sabe? Tipo, ter uma valorização, assim, dessa outra cultura. E tem também uma coisa de, tipo, nossa, é muito diferente, a nossa é muito melhor. Eu acho que tem os dois pontos, sabe? Em novelas, assim, eu acho bem legal. Tipo, saudades do Clone. Mas, realmente, eu acho que hoje em dia
são roteiros, são novelas que não se sustentariam, todo mundo cairia em cima muito forte, igual a gente teve aí Pé de Chinesa, Jade Picon sendo a principal, que era chinesa. Isso era um grande roteiro, né, nos anos 2000. Tipo, sempre tinha uma novela que retratava outra cultura. A gente perdeu isso hoje em dia. A gente aceita que a gente perdeu? Ou será que tem formas da gente trazer isso ainda, da gente ter essa novela que não vá machucar outras etnias? Não sei. O que você acha, Yuri? Acho que o ponto importante que eu queria falar era esse, que, tipo, no Brasil é impossível você arrumar um elenco 100% racialmente accurate. Então, eu acho que é um pouco injusto a gente ter essa exigência no mercado, sabe, brasileiro. Tipo, em Hollywood a gente tem muito que ter essa exigência. Aqui, não tem como. Não. Então, tem um desses psicanalistas aí que são incríveis que falam quando angústia dos únicos sentimentos. Então agora eu vou te problematizar. Tipo assim, vamos supor, Pé de Chinesa existiu. Você acha que a dor de alguém que viu Pé de Chinesa e que acha que essa novela não deveria existir, ela é menos válida do que a angústia de alguém que queria fazer Pé de Chinesa e não pôde? Não, a angústia é uma... Porque a angústia justamente é o único sentimento que... Eu não deveria rir enquanto você fala isso. Mas você deveria desistir de virar chinesa. Não, eu nunca quis virar chinesa. Quando eu tinha 5 anos e eu vi Mulan e eu me apaixonei por Mulan, o meu sonho era ser chinesa. De verdade. Eu acho que a gente ainda não achou esse nosso formato de fazer novela, que antes era uma coisa super sedimentada e solidificada. E eu acho que hoje a gente ainda não achou como resgatar esse público que mudou, e como a gente tratou aqui nesse vídeo. Não só o público mudou porque ele passou a se interessar por novas formas de conteúdo, mas justamente porque o padrão de comportamento dele mudou. Então, eu acho que a gente ainda não achou esse nosso novo formato. Talvez as pessoas estejam fazendo muitas novelas antigas para ver se traz um brilho de novo para os olhos, sabe? Pra gente se interessar de novo por novela. E eu também acho que, tipo assim, grande parte dos roteiros das novelas que a gente estava acostumado, sei lá, até 15 anos atrás, eles poderiam facilmente ser solucionados por tecnologia. Por exemplo, o Clone, que a gente falou algumas vezes nesse vídeo. A grande primeira separação de Lucas e Jade é porque Lucas cochila na casa dele enquanto Jade tá esperando ele na praia. E aí Jade acha que Lucas... que aquele era o último dia que Jade ia ficar no Brasil. E aí Jade acha que Lucas não gosta mais dela e que cagou pra ela e vai embora pro Marrocos. Quer dizer, se tivesse um telefone celular ou uma mensagem pra mandar, tipo, foi mal, Jade, cochilei, ainda dá tempo de eu ir, não tinha novela. Não é? Nem me faça falar de Bentinho e Capitu e o exame de DNA. Não, tô brincando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a tecnologia realmente talvez tenha matado os nossos plots. O que você acha, Yuri? Você acha que dá pra ter roteiro com tecnologia? Não, mas olha só. Eu acho que talvez também seja uma questão da gente explorar. Por quê? No caso de Bentinho e Capitu. Bentinho pedir pra Capitu fazer um exame de DNA, Bentinho fazer um exame de DNA no seu filho, que é filho da mulher que ele é apaixonado desde a adolescência, é uma coisa humilhante. Se eu fosse Capitu e recebesse esse pedido de Bentinho, pra mim, assim, isso é borderline motivo de término, entendeu? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Afinal, eu sou uma people pleaser por natureza. E é isso, gente. Eu não trouxe soluções, não. Eu só apresentei os problemas que eu enxergava, que é igual uma dissertação de mestrado. Você não tem a obrigação de apresentar soluções. Você apresenta os problemas, você identifica os problemas. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Ou não. Eu não sei, realmente. Beijo!